noite, boa noite, muito boa noite a quem está a começar a receber esta notificação de que vamos começar daqui a nada, daqui a muito pouco tempo, a começar o nosso live de hoje. Empreender com propósito é o projeto que alimenta este Negócios com o Coração. E enquanto entram, e para ficar para a posteridade, ou seja, para quem for ver esta gravação mais logo ou nos dias que se seguem, falarmos de negócios com o coração é algo que nos move no Empreender com Propósito, um projeto que desenvolvo com a Ana Rezende, que também já aqui está a assistir e que tem como objetivo ajudar e apoiar os empreendedores que muitas vezes têm o empreendedor dentro de si e necessitam de saber algo mais, de reconhecer outras caras por trás do empreendedorismo que os apoiem neste caminho, que umas vezes mais fácil, outras vezes com alguns muitos desafios. E hoje vamos ouvir a história de alguém que nos traz isso mesmo, o seu negócio com o coração e com toda a sua história, que tal como muitos entre outros empreendedores partilha, não é? Os desafios daquilo que é pormos para fora o nosso coração em formato de um negócio. Então eu vou ter hoje connosco, vai estar a Inês Guimarães Correia. E a Inês vai-nos contar um bocadinho sobre a sua versão do que é empreender com propósito, do com o coração, e partilhar também muito mais que possam conhecer sobre outras formas de empreender. Boa noite, Inês. Boa noite, Judite. Eu estava aqui com algumas dificuldades técnicas em chamar-te, mas já está tudo resolvido. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Judite, sempre com esse sorriso tão brilhante e tão inspirador também. Grata, Inês, pois ele já não sai, não é? E de facto ele vou empreender com o propósito, que tem muito a ver com o sorriso, com o riso, e é algo que sai de dentro, não é? Que é sobre isso que nós hoje também vamos falar. Exatamente. Inês, sim. Inês, eu antes de avançarmos aqui com as perguntas, que gostaria que tu deixasses a quem nos está a assistir, eu gostaria que, assim, muito brevemente, contasses um pouco sobre ti, quem é a Inês e como é que a Inês chega à Inês empreendedora que vamos conhecer hoje. Ok, em primeiro lugar, Judite, eu acho que todos nós, de alguma maneira, nascemos com um pequeno empreendedor dentro de nós. Se nós formos à palavra empreender é realizar, e nós desde pequeninos estamos sempre a realizar coisas, quanto mais não seja as pequenas conquistas de começar a andar e tudo mais. E eu acredito que desde muito pequenina eu tinha uma vontade de realizar coisas, portanto eu tinha de certa forma uma empreendedora dentro de mim. Eu não sabia que coisas, nem como começar. E assim um bocadinho pela educação convencional, eu e a Judite, para quem não sabe, somos da mesma terra, somos de Estarreja, e aquilo que fui aprendendo na escola encaminhava-me muito para procurar uma profissão, daquelas profissões que têm saída, tirar um curso que me permitisse ter um emprego. Então o empreendedorismo per se não estava muito no meu radar, efetivamente. Eu estudei comunicação, estudei Ciências da Comunicação cá em Lisboa, porque queria ter uma vida livre, cada um terá as suas noções de vida livre, mas para mim uma vida livre era uma vida que me permitisse estar fora de um espaço fechado, que me permitisse viajar, e eu via o jornalismo como um caminho para contar histórias, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e para lidar com pessoas. Então foi pelo jornalismo que eu enveredei numa primeira fase. Não encontrei tudo aquilo que pretendia, porque nem viajava muito, nem contava muitas histórias e ainda por cima estava entre quatro paredes. E comecei com essa insatisfaçãozinha. Eu acho que a grande maioria de nós que damos este passo
de empreender em alguma coisa é porque temos também algum desconforto. No meu caso, havia vários tipos de desconforto. Era o desconforto financeiro, do dinheiro que não chegava, era o desconforto de não me sentir plenamente realizada e também o desconforto de sentir que tinha potencial para fazer outras coisas. Queria expandir o meu máximo potencial, que eu acho, sinceramente, que é uma das coisas que o empreendedorismo nos leva a fazer, nós explorarmos mais das nossas capacidades. Então, em 2009, portanto já há bastante tempo, despedi-me, depois de ter trabalhado na área de marketing. Trabalhei com startups, quando comecei a trabalhar por minha própria conta, fui consultora de marketing de startups e aí, nesse ambiente a lidar com jovens empreendedores que davam os primeiros passos, o bichinho do empreendedorismo tornou-se mais, começou a gritar mais e eu comecei a ter mais vontade de fazer algo meu. E é assim que no final de 2012 nasce a Timoi, que é o meu bebê, não só meu, mas de outras pessoas, mas é algo que me faz realmente vibrar e que foi o meu caminho para empreender. Uau. Inês, tu não tinha esta pergunta aqui, mas as conversas são isto mesmo e fazem surgir outras questões. É porque nós vivemos num meio muito industrial, não é? E muito focado na industrialização. E tanto eu como tu, hoje em dia, trabalhamos com empreendedorismo nada ligado à indústria. Né? É um empreendedorismo muito ligado às pessoas. E é muito interessante, eu estava aqui a fazer, as minhas pipocas estavam aqui a surgir, não é? Como nós vamos saindo dentro das nossas caixas, não é? O alargar horizontes, a ter contacto com outras ideias, porque no fundo foi isso que nós fizemos, saímos e tivemos contacto com outras ideias. Hoje em dia é mais fácil ter contacto com outras ideias porque a web está muito desenvolvida, mas há 20 anos atrás não era... Não havia quase internet quando andávamos na faculdade. Exatamente. Mas é muito interessante porque, e tu aqui contavas, né? Tu vais da comunicação para o marketing de startups e do marketing de startups para um empreendedorismo mais ligado ao potencial das pessoas, ainda já vamos falar um bocadinho sobre isso. E como nós podemos ir saltando de empreendedorismo em empreendedorismo, porque nós não somos uma única pessoa, e era essa a reflexão que eu estava a fazer, porque quando o empreender com propósito vem para a rua, é quando eu e a Ana trouxemos o empreender com propósito para a rua, na altura num formato presencial, o nosso objetivo era dar apoio emocional àquelas pessoas que têm o bichinho do empreendedor ali a saltar, mas que têm não sabem por onde começar. Dificuldades, não é? Pelas mais variadas razões. E uma delas é, então, mas se eu sempre fiz isto na vida, será certo eu agora fazer outra coisa? Não é? E isto para fazer a ponta uma das perguntas que eu tenho aqui para ti, que é, o que é que tu achas que são os maiores dilemas de quem tem esse empreendedor dentro de si, né, que todos temos, mas que tem a consciência de que o tem, mas que... Não é? Ainda não avança para se tornar, devias de facto, não é um empreendedor assumido. Pois, na verdade, muitas desses desafios iniciais eu também os tive. Porque isso que tu estás a dizer mas eu sou isto, eu também passei por isso. Eu passei, acho que quase todas as pessoas, quando têm uma fase de transição, ou porque são despedidas, ou porque se despedem, ou porque sentem-se um bocado perdidas, porque nós vestimos muito a camisola de uma profissão. Portanto, eu quando começo a abraçar este modo de empreendedorismo, aliás, a visão que eu tenho hoje, do que eu faço hoje, nada tem a ver com a visão que eu tinha há 10 anos antes de começar, nada tem a ver com a visão que eu tinha há 7 ou 8 anos quando comecei, e essa visão foi-se efetivamente alterando. Aliás, o meu próprio porquê e os meus próprios motivos também se foram alterando ao longo do tempo. Mas lembro-me perfeitamente de estar naquela fase, depois de me despedir e de pensarmos agora o que é que eu vou fazer da minha vida. E eu conto esta história que tu conheces, que se calhar até pode ser interessante para quem nos está a ouvir, que se calhar já se sentiu desta maneira.
poucos meses, eu despedi-me e andei nos primeiros meses, depois me despedi para ser uma espécie de licença sabática. Eu digo que fiz uma espécie de travessia do deserto porque eu não sabia mesmo o que é que havia de fazer. Fui fazendo alguns trabalhinhos como freelancer e um dia vou visitar uns amigos à Irlanda e na Irlanda gostam muito de beber álcool e eu fui um bocado na conversa e no meio de cerveja para aqui e cidra para lá perguntam-me, mas afinal o que é que tu és? E normalmente, e aquela pergunta caiu-me e não teve nada a ver com o álcool, mas aquela pergunta caiu-me como uma pedra em cima, mas afinal o que é que eu sou? E eu percebi que o que a pessoa me queria perguntar é, afinal, que profissão é que tu tens? E fez tanta luz de tanta coisa naquele momento. Eu percebi que eu própria estava muito encerrada nessa ideia de que eu tinha que ser uma profissão, que isso me definia. Então isso limitou-me para eu não fui uma empreendedora assumida desde o momento que comecei a dar passos no empreendedorismo. Eu passei efetivamente um bocado a fase da vergonha, de tentativa e erro, de querer, de não saber muito bem como me posicionar, como é que as pessoas me viam. Depois vem o dilema, lá está, porque nós temos uma coisa, temos algo no nosso cérebro, no nosso ser, que é o ego, que tem um sistema de crenças que vem da nossa educação e tudo mais, e então era aquele medo do que é que os outros vão dizer, do que é que os outros, como é que os outros me veem, como é que os outros me percepcionam. E malta, quem me está a ver aí desse lado, isso não serve para nada, porque no fim de contas a única pessoa que tem que prestar contas da nossa vida somos nós a nós mesmos. Portanto, eu vivi esses dilemas todos que acho que quase todas as pessoas quando começam a dar os primeiros passos, mesmo quando têm uma ideia genial e há muitas vezes grandes projetos, grandes ideias e grandes empreendedores que nunca chegam a ir mais além por estes medos todos que vêm destas crenças tão enraizadas. E que todos temos, não é? Que todos temos, sim. Mas se me permites, eu lembro-me de falar com alguém que tinha uma ideia de negócio e tinha muita vontade de implementar, mas depois tinha muitas crenças quanto a cobrar, quanto ao valor, e dizia-me, é que eu acho um bocado egoísta eu estar a cobrar ou eu estar a pedir às pessoas para me ajudarem nisto ou naquilo. E eu fiz-lhe ver na altura, porque é uma das coisas que mais me apaixona, é espicaçar realmente quem quer trazer alguma coisa cá para fora. E eu fiz-lhe ver que egoísmo era guardar essa ideia genial dentro dela, não a trazer ao mundo. Porque quando nós não nos permitimos trazer a nossa melhor versão, seja os nossos projetos, seja... nós não o fazemos por egoísmo, porque nós temos tanto medo do que as outras pessoas vão dizer, do que as outras pessoas vão pensar, de como é que vamos ser percepcionados, que isso sim é egoísmo. Portanto, somos muito mais altruístas e quando nos permitimos, lá está, errar, falhar... E abrir para o mundo. E não só, é porque às vezes as pessoas identificam o empreender como sair de um sítio e mudarmos para outro. Esse foi o nosso caso, não é? Saímos, deixámos determinadas carreiras, mudámos para outras, mas o empreender pode ser algo para dar ao mundo e posso gostar daquilo que já estou a fazer e desenvolver os dois projetos. E posso empreender dentro de uma organização em que estou, inovando, trazendo valor, ou né, o empreendedorismo não tem apenas a ver com criar. E esse foi outro dos meus desafios e que muitas vezes também me deparo com muitas pessoas, não só as que integram a Team ou que trabalham connosco, mas também pessoas nas mais diversas áreas, que sentem que se não criarem nada, se não inventarem a roda, não estão a empreender. E volto à origem da palavra, porque empreender tem a ver com realizar. Quando eu me realizo até como pessoa, eu também estou, de certa forma, a empreender, a deixar uma marca no mundo.
Exato. Se nós formos ver, inclusive, nós às vezes esquecemos em todos os lugares onde encontramos a palavra empreender, não é? Por exemplo, se eu olhar para uma construção de um condomínio, as pessoas que nós falamos é o empreendimento de quem? De todas as pessoas que ali trabalham, o empreendimento da empresa que assumiu o projeto, o empreendimento do construtor, do eletricista, do canalizador e de todas as pessoas que põem a ação para que no final aquilo, né, seja um prédio, seja um condomínio. Exatamente. E de facto o que eu tenho verificado, né, com todos os empreendedores com que tenho trabalhado, e eu mais na área, né, dos empreendedores do bem-estar, que acabam por também ter aqui muitas vezes esta limitação que tu falavas, não é? Então como é que eu cobro pelo bem-estar de alguém? É muito complicado estarmos a falar, E eu principalmente trabalhei quando nessa área também em tempos, porque, desculpa interromper-te, sim. Judite, mas no meu caminho de consultoria de marketing, houve uma altura em que eu prestava consultoria de marketing a uma empresa, aliás, a uma associação que trabalhava com terapeutas das mais diversas áreas. E esse era um desafio que nós encontrávamos, porque tínhamos pessoas com tanto para dar, com tanto talento, com tanto bem-estar que podiam dar para fora, mas que por medo, por vergonha, por pudor, não estavam a dar ao mundo o melhor de si. E isso acontece muitas vezes. E isso tem tudo a ver com aquilo que tu dizes, não é? São as crenças que nós trazemos, não é? As associações, não é? Porque fazemos associação de termos, por exemplo, como o empreendedor, não é? Com determinados resultados, com determinados processos que às vezes não queremos que sejam assim, e não tem que ser assim, não é? Porque para nós pode ser diferente. E pode ser diferente recorrendo a pessoas, não é? Que fazem o que nós fazemos, e como tu fazes, Inês, que eu há pouco não apresentei a Inês, porque esperei que ela se apresentasse, mas a Inês mentora muitos empreendedores em Portugal, é uma mentora de empreendedores, e, na verdade, o maior medo dos empreendedores, para além de serem rejeitados pelas pessoas que são próximas, porque o empreender com propósito surgiu muito a partir daí, né, deste apoio emocional, mas o outro medo é eu não sei fazer. É? Inês, e como é que entras tu quando tu falas de empreendedorismo com muitas pessoas e as pessoas dizem, eu tenho um sonho, mas eu não sei fazer, eu não sei concretizar, eu não sei realizar esse sonho? Ok. Naquilo que eu faço especificamente na Timo, aquilo que nós temos é um projeto completo-chave na mão. Eu digo muitas vezes que nós estamos na área do empreendedorismo da educação, de certa forma, porque uma das coisas nas quais nós mais trabalhamos é educar as pessoas para trabalharem na sua melhor versão. Portanto, dentro do nosso projeto nós temos uma grande componente educativa, um sistema educativo para alargar horizontes, para alargar competências, para nos libertarmos de crenças desempoderadoras e criar crenças que nos empoderem verdadeiramente. Depois existe realmente um processo de mentoria e existe um plano de negócio propriamente dito, ligado ao social commerce, que pode ser para muitas pessoas a alavancagem para financiarem projetos que adorariam fazer. Noutros casos é a alavancagem para mudarem alguma coisa que neste momento não gostam nas suas vidas, por exemplo, um emprego que não gostem, ou uma carga horária, um estilo de vida que não gostem, ou pode servir por si só como uma rampa de lançamento para empreenderem a partir daí. No fundo, acabamos por cobrir tudo isto. Então, quando eu encontro alguém que quer empreender e não sabe como, eu falo destes 3 pilares que nós temos dentro do projeto, e é muito, muito importante, logo à partida, perceber a pessoa, ou seja, perceber o que é que a pessoa... Nós não fazemos coaching, atenção, é efetivamente mentoria para empreender. Então é muito importante perceber o que é que motiva aquela pessoa a fazer alguma coisa diferente, porque passar seja por um processo de mentoria, abrir-se a uma educação diferente, começar um negócio digital, é porque a pessoa quer realmente algo mais. E a partir daí, a partir desse porquê, dessa motivação, é que se vai
construir o caminho individual de cada um. E agora tocaste no terceiro desafio, para mim o terceiro dilema dos empreendedores que têm, né, que têm ali o empreendedor a querer sair para fora e não concretizam, que é eu não tenho dinheiro para cumprir o meu sonho. Não é? Porque nós, na verdade, podemos começar projetos a custo zero, não é? E irmos alavancando. Exato. E é engraçado, quero sim, porque às vezes nós pensamos que isto acontece, às vezes há uma ideia muito errada, que para já que é preciso dinheiro para empreender, é completamente errado. Eu não quero dizer que o dinheiro não ajude a empreender, ok? Eu adoro dinheiro e o dinheiro é maravilhoso para fazermos coisas maravilhosas com ele. Agora, uma coisa que eu já trazia de trás, e essa acho que foi uma coisa que me ajudou, é que eu trabalhei como diretora de marketing numa agência, numa agência e academia na área da moda, que não tinha dinheiro. E às vezes a maior parte das pessoas não tem noção que a grande maioria dos projetos nascem praticamente sem liquidez. Praticamente, não só sem liquidez, muitas vezes sem fluxo de caixa. Portanto, como eu tive essa experiência, tive a experiência de ser diretora de marketing, a ter que fazer limonada sem limões constantemente. Portanto, eu não tenho dinheiro, mas eu quero lançar uma campanha, quero lançar um projeto, como é que nós vamos fazer isso? E eu digo sempre que foi a melhor escola que eu podia ter tido, porque esses desafios que eu vivi ali, de fazer limonada sem limões, permitiram-me perceber, olha, afinal de contas, não, eu posso levar para a frente uma série de projetos de certeza absoluta sem ter recursos financeiros. Portanto, isso foi, essa crença eu não tinha. Essa, pela experiência, primeiro pela experiência que tinha tido nessa empresa, eu já não tinha essa crença, e depois porque eu também encontrei um caminho para empreender que não pressupunha qualquer investimento de capital. E é muito interessante que todas aquelas coisas que nós às vezes achamos que estão muito distantes, hoje em dia, nesta era que nós estamos a viver, nós estamos na era da colaboração. E na era da colaboração temos acesso a pessoas, a informação, há imensa gente a partilhar muita coisa de muita qualidade que nos pode servir para dar os primeiros passos. Ou seja, não é preciso, à partida, ter dinheiro para arrancar. Não significa que no processo, dependendo do modelo de negócio que eu desenvolva, eu não vá precisar. Mas para arrancar, eu só preciso, efetivamente, de querer muito, de ter, de facto, um grande motivo e disciplinar-me. A disciplina é imprescindível, porque a disciplina vai nos ajudar a trabalhar a resiliência, que muitas vezes não temos, mas começa precisamente aí. Começa aí na disciplina. E a verdade é que, por exemplo, nós na Teamway temos mentoria gratuita, temos uma série de ferramentas à disposição de qualquer pessoa que queira começar a empreender e ainda por cima ainda temos o modelo de negócio que permite começar também sem riscos, também sem investimento. Lá está, como eu dizia, que pode inclusivamente servir para alavancar muitos tipos de sonhos, nomeadamente projetos que precisem de dinheiro. Se me permites, até te vou dar um exemplo concreto. Dentro da nossa organização, dentro da Teamway, temos pessoas muito diferentes, de idades diferentes, com ambições diferentes, e eu achei muito curioso um testemunho que ouvi muito recentemente de um casal que ele tem uma forte ligação a Cabo Verde, e que uma das coisas que ele levou a empreender e abraçar este projeto, que ele quer, com o que vai ganhando e vai construir aqui, poder criar uma escola de sustentabilidade, virada para a sustentabilidade e para a educação para a liberdade em Cabo Verde. E lá está, muitas vezes nós estamos à procura
de um Euromilhões, de um Totoloto, de um mecenas, de um business angel, e podemos nós próprios, rodeando-nos de uma comunidade que puxe por nós, criar efetivamente essa ferramenta que precisamos para outros sonhos. Ok, e entras no quarto dilema. Pronto, eu estou aqui absorvida a ouvir a Inês, que até me distraí. No quarto dilema, que vai ser um caminho muito solitário, é muito duro, não é? Porque é isto, é porque todos os movimentos de empreendedorismo onde eu estou envolvida, não só no Empreender com Propósito, que foi criado por mim, mas em todos os outros movimentos, inclusive nas instituições networking, todos os empreendedores e empresários vão à procura de uma coisa, uma rede de apoio, é? Uma rede de apoio. Porque sem rede de apoio é muito difícil nós estarmos, nós desenvolvermos, nós lidarmos, porque nem todos os dias são dias de sucesso, não é? Porque o caminho faz-se com os seus altos e baixos e com as nossas próprias questões, não é? Que vão surgindo. E também com a necessidade de alguém nos ir relembrando o nosso sonho, não é? Que é uma coisa que tu, Inês, fazes sempre muito constantemente com as pessoas, certo? Sim, sem dúvida. Agora, isso tu dizes do quarto desafio, também passei por ele. Lá está, eu quando comecei a dar os primeiros passos, há pouco tu tocavas numa coisa que te levou a criar o Empreender com Propósito, que é nós gostávamos muito que as pessoas que nós gostamos muito gostassem muito do que nós fazemos. Mas na grande maioria das vezes não é isso que acontece. E muitas vezes até pensamos que quando as coisas correrem bem as pessoas vão perceber. E muitas vezes mesmo quando as coisas correm estupidamente bem as pessoas à nossa volta não compreendem. E é efetivamente, vai ser sempre de alguma forma um caminho solitário. Porque a vida em si só, nós temos coisas que vamos ter sempre que lidar nós mesmos e só nós. Agora, torna-se muito menos solitário quando nós percebemos, há mais malucos como nós. Essa foi uma coisa que eu procurei e entrei em muitos grupos de networking no início e tudo mais. Uma das coisas que nós fomentamos na Timo é isso mesmo, é também criar uma tribo em que as pessoas se sintam à vontade para dizer eu tenho medo disto, eu tenho medo daquilo, eu tenho esta dúvida, eu gostava de melhorar isto, eu não sei por onde começar. Portanto, ter uma tribo, no fundo, ter uma rede de apoio permite que o caminho não seja tão solitário, permite-nos entender que nós estamos malucos e que se calhar que há mais pessoas como nós que também sonham com criar impacto, com fazer a diferença, que também há pessoas como nós que ao domingo, que ser domingo ou ser segunda é exatamente a mesma coisa, e até hoje eu tenho muitas pessoas próximas que continuam a não conseguir compreender o meu modo de vida e achar muito estranho trabalhar um domingo e ao mesmo tempo ser livre. Parece que uma coisa não bate com a outra. E então é muito bom quando nós encontramos, de facto, quem fala a mesma língua e que tem o mesmo tipo de desafios. Portanto, eu acho que todos nós precisamos de uma tribo no caminho para empreendermos, seja o que for. É verdade, pronto, e só se vivendo, e fica aqui já o convite, se quiserem conhecer a Timway, não é, Inês? Porque só se vivendo é que se consegue perceber toda esta ligação que a Inês está aqui a partilhar, mas a Inês não se fica por aqui, e eu, antes de me despedir da Inês, e temos estado aqui a falar, não é? Na verdade o que nós temos estado aqui a falar é alinharmos o nosso sonho é aquilo que o nosso coração nos diz, Sim, e na verdade o que nós vamos fazer é um negócio com o coração, é um negócio com prol em cumprirmos aquilo que o nosso coração nos está aqui a murmurar. Seja um negócio, o nosso negócio próprio, não é? Com um empreendedorismo próprio, quer, como a Inês dizia há pouco, empreendendo melhor nos sítios onde já estamos. Sim. Mas a Inês tem tido, e aquilo que eu tenho acompanhado da Inês, tem tido assim um especial, eu nem sei o que é que lhe hei de chamar, uma especial atenção
talvez isto, mas especial atenção a um tipo de empreendedorismo. Para além desta colaboração, a Inês tem estado sempre envolvida naquilo que são as mulheres no empreendedorismo. E se acompanharem depois, eu convido a quem ainda não conhece as redes sociais da Inês que se juntem, que sigam, porque também partilha muito sobre isso. E, inclusive, Inês, neste teu caminho, traz aqui depois um convite para fazer no final às pessoas, não é? Mas antes de irmos lá, eu gostava de te perguntar porquê, não é, o empreendedorismo no feminino? Porquê ter-te juntado várias vezes a vários submovimentos, chamamos-lhe assim, e falar sobre este tema? Ok. Para já acho que é algo que me está quase, que me é praticamente intrínseco, porque é algo, o empoderamento feminino é algo pelo qual eu batalho desde que me conheço. Não, já acontecia na minha infância, já acontecia durante a adolescência e eu sempre me debati muito sobre o papel da mulher na sociedade, também porque à minha volta tive grandes exemplos de mulheres que de alguma forma empreenderam e também exemplos muito próximos de mulheres que não viveram os seus sonhos e que não viveram os seus sonhos muitas vezes a dizerem a si mesmas que a sociedade não lhes tinha permitido, que a família não tinha permitido. Então esta questão de devolver, e eu digo devolver porque eu não digo de ganhar, e sim de devolver o poder às mulheres de conquistarem a sua vida, e digo devolver porque nós já nascemos, todos os seres humanos, com o poder de conquistar a nossa vida, com as rédeas da nossa vida, só que às vezes esquecemos. E muitas vezes, e não nos esquecemos por questões biológicas, nós esquecemos pela sociedade realmente em que vivemos, por uma série de construção de crenças que estão inerentes na nossa sociedade, quer queiramos, quer não. E eu fiz parte de um movimento durante alguns anos, que se chama Girls Lean In, e que me tocou particularmente, e eu contava muitas vezes que o episódio que me fez tomar a decisão de abraçar a causa do Girls Lean In, que era um episódio que não teve absolutamente nada a ver comigo. Eu, num jantar entre amigas, uma amiga muito próxima comenta connosco que decidiu de uma vez por todas ser mãe porque queria progredir na carreira. E aquilo fez-me um curto-circuito. Porquê que ela decidiu ser mãe para poder progredir na carreira? Porque em todas as entrevistas ela tinha uma formação muito específica que muito poucas pessoas têm em Portugal. Ela queria mudar de empresa, queria mudar de área, e em todas as entrevistas que ela ia, ela chegava sempre à última fase. Na última fase tinha sempre outro homem, tinha um homem como concorrente, e na grande maioria das situações, sem esta competência adicional que ela tinha, esta experiência adicional nesta área específica que era requerida, e ela nunca ficava com o lugar. E havia uma pergunta que lhe faziam sempre: quando é que pensa ter filhos? Ela tinha casado há pouco tempo, não tinha urgência em ser mãe e acelerou o processo para poder avançar com a carreira dela. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei: temos de fazer de facto alguma coisa. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em Portugal, vivemos na Europa, numa sociedade aparentemente mega privilegiada. E é muito privilegiada porque cá as mulheres não são exploradas da maneira como são em muitos outros pontos do mundo. No entanto, enquanto acontecerem situações como esta, não podemos falar efetivamente de igualdade. E este é um episódio muito, muito pequenino, até parece quase caricatural, à luz do muito que acontece à nossa volta. E depois disto, depois de eu começar com o Girls Lean In, eu comecei a olhar para dentro e percebi que dentro de mim eu também tinha uma data de crenças
a respeito de eu ser mulher e de eu querer ser bem-sucedida naquilo que fazia, de querer ir mais longe. Crenças que vêm efetivamente da sociedade, mas eu posso ser feliz numa relação e ter uma carreira de sucesso ao mesmo tempo? Será que isso me é permitido? Será que eu posso ser mãe e continuar a empreender com altos voos? Então, estas coisas estão efetivamente, são-nos incluídas. Isto não nasce com uma mulher quando uma mulher nasce. Isto nasce efetivamente dos estereótipos e das crenças da sociedade. Então, eu senti que era preciso de facto fazer alguma coisa, e há muito. A Carolina está ali a dizer que há muito por fazer, não é? e há muito por fazer, mesmo. Eu estava, há pouco tempo, li um livro da Melinda Gates sobre, que se chama Ganhar Asas para Voar, em que ela fala precisamente uma coisa tão básica como o planeamento familiar, o impacto que o planeamento familiar tem na emancipação das mulheres e nos rendimentos das mulheres por esse mundo fora. E nós às vezes esquecemos, porque vivemos aqui num cantinho tão privilegiado, esquecemos do que se passa por mais longe de nós. E se bem que perto de nós também acontece muita coisa, atenção. Não é bem longe de nós. E dentro de nós, quantas vezes nós não nos criticamos, não... Quando eu digo que não há exploração, se calhar nós somos as nossas maiores exploradoras. Pomos-nos tanta pressão em ser tanta coisa e tão boas em tanta coisa que só por isso já vale a pena falar de empoderamento no feminino. E tenho realmente um convite se me deixares fazer. Sim, antes de te deixar fazer o convite, porque vamos quase encerrar com ele, só para dizer que realmente há muito para falar sobre este tema, não é? Do empoderamento no feminino e o trabalho no feminino, mas seria, não é? Seria uma palestra inteira, um debate inteiro sobre isso. E ficará de certeza para outra ocasião. Inês, tu tens um convite para fazer já para esta sexta-feira, muito a ver com, não é, o que é empreender no feminino, com tudo aquilo que são as várias realidades. E é isto que é muito importante, porque nós não temos só o empreender no masculino, empreender no feminino, nós, mesmo dentro do feminino, temos muitas realidades, porque cada mulher é uma mulher, não é? Porque cada ser humano é um ser humano e cada um de nós tem uma história diferente para contar, mesmo quando fazemos as mesmas coisas, não é? Temos toda uma história por trás que é diferente. E agora sim, Inês, o palco é teu, convida. Bem, o evento chama-se efetivamente Empreender no Feminino, mais óbvio do que isto, impossível. Vai ser na sexta-feira às 21h30, será online e eu vou ter o privilégio de partilhar, de estar com um painel com outras 3 mulheres que admiro imenso, que são a Andreia Pereira, que foi executiva durante vários anos, tem todo um background muito corporativo e que num dado momento decidiu transformar a sua vida quando percebeu que a vida tinha que ser mais do que trabalho e por isso empreendeu. A Marta Almeida, que é uma das fundadoras de um movimento que se chama Mother and Leader in You, que também convido a visitar, que é muito, muito interessante, tem muitos testemunhos muito enriquecedores. E a Marta Almeida vem da área da comunicação, da publicidade, foi também empresária, teve um bar, galeria, e a maternidade fez-la repensar uma série de coisas, também a levou a empreender para ter mais qualidade de vida, com mais tempo de qualidade com os filhos. E estará também a Cecília Vigário, que é a caçula, como nós dizemos, do painel, que é a fundadora da Puramente, é técnica de farmácia, também decidiu empreender porque queria empreender uma mudança na área da saúde, precisamente, e ao mesmo tempo poder empoderar outras pessoas, que é o que ela muito bem faz hoje em dia. Eu
e as minhas 3 companheiras vamos ser entrevistadas por um homem que também admiramos bastante e que também é um firme defensor do empoderamento feminino e do empreendedorismo feminino, que é o Reinaldo Vila. Este evento decorrerá online apenas por convite e podem enviar uma mensagem e pedir convite para assistir. Exato. Ou para o Instagram da Inês ou para o meu também. Podem enviar mensagem e receber então o link. Inês, olha, a conversa correu, não é? Os nossos 30 minutos já excederam alguns minutos atrás. Mas teremos de certo muitas oportunidades para te receber aqui novamente, ou eu ou a Ana, para continuares a falar de empreendedorismo. És sempre bem-vinda aqui ao Empreender com Propósito. E vamos lá, vamos nos juntar então na sexta-feira a ouvir 4 mulheres a falar sobre empreendedorismo. E se ouviram com atenção a descrição da Inês, há muitos negócios com coração também por trás destas outras 3 mulheres, não é? Além da Inês. Então fica aqui o convite para sexta-feira. Para hoje falámos aqui do que é que os negócios com coração nos podem trazer de desafios, de dilemas, e relembrando sempre que se o coração diz, vamos ouvi-lo um pouco mais, porque há sempre uma forma de chegar lá, não é? E o essencial, pedir ajuda, não é? Porque com ajuda podemos chegar mais longe. Inês, boa noite e até à próxima. Muito obrigada. Boa noite a todos que aqui estiveram connosco. Adeus a todos.